Graça e paz, povo de Deus. Como que vocês estão? Não começamos aí nenhum outro livro da Bíblia, mas estamos falando, né? Já comecei uma série falando sobre as igrejas, né? Sobre as igrejas. Hoje, porém, eu quero falar uma palavra de Deus para você. A palavra que se encontra no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos ler o versículo 19. Diz o seguinte: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Lá no versículo 24, diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem era a mulher samaritana? A mulher samaritana, ela tinha uma vida ilícita. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para ela: você já teve 5 homens, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Então ela tinha uma vida ilícita. Ela era religiosa. Mesmo tendo uma vida ilícita, ela era religiosa. Não se sentia em nenhum momento com algum tipo de problema, porque ela era religiosa. Ela discutiu com Jesus, não esqueçam disso, tá? Ela discutiu com Jesus e ela queria falar sobre coisas teológicas, sobre o conhecimento dela, daquilo que ela sabia sobre o reino de Deus. Não sabia ela, né? Ela ouviu acerca da messianidade de Jesus, que Jesus era o Messias, da boca de Jesus. Ela creu e através dela muitos samaritanos creram. Então aquela mulher, ela teve um encontro de verdade com Jesus. Foi o encontro da vida dela. Ela já tinha encontrado muitos homens na vida dela. Ela já tinha tido vários relacionamentos. Mas ela teve o encontro da vida dela. Foi com Jesus. Vamos ver um pouquinho? Jesus decidiu ir para Galiléia, passando por Samaria, cujo povo era considerado impuro pelos judeus. Ele e os discípulos pararam junto à famosa fonte de Jacó. Ali Jesus se assentou e os discípulos foram atrás de alimento. Jesus ficou sentadinho lá, que ele já sabia o que ia acontecer, e os discípulos foram atrás de alimento. Enquanto isso, uma mulher samaritana se aproximou e Jesus lhe pediu água. Olha essa cena. A mulher ficou surpresa, pois um mestre judeu jamais falaria com uma desconhecida, muito menos uma samaritana. Jesus estava quebrando várias regras ali, né? Jesus deixou esses pormenores de lado e lhe ofereceu água viva. Ela o ironizou, porque nem balde ele tinha e o poço era fundo. De onde então viria essa água viva? Mesmo sem entender, ela pediu essa água, mas apenas porque ele pouparia o duro trabalho de tirá-la sempre. Ela pensou o seguinte: ele não tem nem balde onde colocar água e ele está dizendo que vai ter água viva para me dar. Então eu venho direto aqui buscar água. Eu quero essa água aí. Eu quero essa água. Porque essa água vai mudar a minha vida, se realmente ela existir. E aí, como uma mulher não poderia receber um presente
Sem a presença do marido, Jesus pediu que ela o trouxesse. O que Jesus fez? Jesus sabia a condição dela. E ele sabia que se ele simplesmente falasse, talvez ela desse um pouco mais de trabalho, né, para ele. Mas ele foi sábio, como sempre era Jesus, não é mesmo? Então Jesus fala assim, vai lá e chama o seu marido, que eu quero te dar essa água, porém, você precisa estar com seu esposo. Não posso te dar um presente sem estar na presença do teu marido. Quando ela negou que tivesse marido, Jesus a surpreendeu. Ele revelou que ela tivera 5 maridos e agora vivia num relacionamento ilícito. Ao perceber que ele era profeta, ela desviou o assunto, indagando sobre o local correto da adoração. Jesus então lhe disse que chegou a hora em que as pessoas não mais se preocupariam com onde adorar, mas como adorar. Isso é, em espírito e em verdade. Vou repetir esse pedacinho, tá? Jesus então lhe disse que chegou a hora em que as pessoas não mais se preocupariam com onde adorar, mas como adorar. É importante isso, sabe? Tudo sobre Jesus é muito importante, né? Mas quando ela percebeu que Jesus não era mais um judeu, que Jesus não estava ali para julgar a vida dela ou qualquer outra coisa, tanto é que ele quis conversar com ela, ele pediu água para ela. Quando ela percebeu isso, ela falou, então eu vou perguntar para ele, porque eu aprendi de outra forma e os judeus, eu aprendi de uma forma e os judeus aprenderam de outra, então quero saber. E aí ela perguntou e Jesus disse para ela, olha, na verdade, no versículo, quer ver? No versículo 23 diz assim, ó, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, eu já estou aqui. E aí, é hora dessa mulher, depois desse encontro com Jesus, um encontro de verdade, porque quando se tem um encontro de verdade, eu dizia isso ontem na pregação, não tem como ter outra coisa, não tem como não haver uma mudança. Se de verdade você tiver encontro com Cristo, não tem como não ter mudança, não tem como você não mudar. Não tem essa possibilidade, porque Jesus entra e ele muda a circunstância da sua vida. De medíocre para um verdadeiro adorador. De medíocre a verdadeiro adorador. Aquela pessoa que realmente se entregou inteiramente a Cristo e que ela o adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Bora prosseguir aqui. Jesus então disse à mulher que ele é o Messias, a quem os samaritanos também aguardavam. Porque judeus e samaritanos, eles tinham uma crença no mesmo Deus, só que cada um do seu modo, religiosidade. Por quê? Porque um acreditava em uma coisa, o outro acreditava em outra. Um acreditava que tinha que adorar no templo, o outro acreditava que tinha que adorar no monte. E é muito difícil quebrar tradições, sabia? Talvez você esteja aí preso com uma delas. Talvez você esteja lidando com seus ídolos. Talvez você esteja hoje lidando com... Você não está limpo, mas você está preocupado com a aparência, com o que aparece. Você não está transformado por dentro, mas a casca por fora. Você tem medo que as pessoas saibam quem de verdade você é. Que tal deixar isso de lado hoje e ter um encontro de verdade com Cristo? Como a mulher samaritana lá no poço. Primeiro,
Ela ironizou porque Jesus não tinha nem um balde para colocar a própria água. Como que do nada ia surgir água viva dele? E ela nunca mais ia sentir sede. Depois ela levou ele para um caminho teológico e ela fez perguntas a ele porque ela estava olhando para o homem que mudou a vida dela totalmente e ela queria tirar dúvidas. Diante dessa revelação, ela deixou o cântaro, correu até o povoado e anunciou o Messias aos concidadãos. Muitos samaritanos vieram até Jesus por meio do testemunho dela e creram que ele era o Salvador da humanidade. Este relato revela que, para um relacionamento com Deus, é o ponto de partida para uma vida. Vou reler. Este relato revela que apenas um relacionamento com Deus é o ponto de partida para uma vida significativa, mas isso só é possível a partir de um encontro com Jesus como o Salvador, que morreu pelos nossos pecados e que nos torna justos diante de Deus. Nos torna justos diante de Deus. Quando aquela mulher teve essa revelação da parte de Deus, ela saiu correndo, ela deixou o cântaro, ela nem ligou se ia dar trabalho para buscar mais água, ela foi anunciar isso para os cidadãos da cidade, para as pessoas iguais a ela, as pessoas que tinham a mesma crença, os outros samaritanos. Quem sabe nós precisamos desse encontro de verdade para poder expandir o nosso conhecimento, para que a adoração de verdade chegue mais longe, para que a gente consiga expor aquilo que Jesus realmente quer nos dizer. Tomara que quando você ouvir, quando você ver essa mensagem, tomara que você chegue no final. E quando você chegar aqui no final, você saiba que Jesus Cristo quer ter um encontro com você. Ele foi até o poço. Ele poderia ter encontrado ela em qualquer outro lugar com todos os outros discípulos, mas ele quis encontrar com ela no poço. Ele quis falar com ela ali, naquele momento. E era ela. Você já pensou quantas mulheres samaritanas tinham lá? Quantas pessoas iam buscar água ali? Quantas pessoas iriam buscar? Mas Jesus escolheu um momento, um dia e a hora em que ela estaria lá. Porque era com ela que ele queria ter um encontro. Era com ela que Jesus queria falar. Quem sabe você não tem um poço aí perto, mas você está sedento, sedenta. E Jesus quer ter um encontro com você. Através desse vídeo, através dessa pregação, Jesus quer ter um encontro com você. Ele quer mudar a tua vida, a tua mente, teu coração. Ele quer fazer de você um arauto. Ele quer fazer de você uma atalaia. Ele quer fazer de você um pregador da palavra dele. Alguém que vai expandir, alguém que vai levar à frente tudo aquilo que Jesus fez. Começando por você mesmo. Vai. Tenha um encontro com Cristo, não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus não tem pessoas, Jesus não gosta de pessoas com corações dúbios. Corações que ficam na dúvida. Jesus não quer isso. Ele não aprova. Ele não aprova. Lá, quando Elias voltou e quando ele fez o sacrifício e quando todo mundo se cortou e terminou lá, ele disse o seguinte: olha, se o Deus de Israel é Deus, então vocês sirvam ele, ou se os outros deuses. Você precisa fazer uma escolha. A tua escolha tem que ser consciente. Jesus quer ter um encontro com você. E você quer? A mulher entendeu. Teve um encontro que mudou a vida dela. E ela saiu apregoando o evangelho, falando de Jesus, porque pregar o evangelho
é nada mais do que ter uma boa palavra, ter palavra de salvação, falar de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Você que vai ver a mensagem até o fim, primeiro envie essa mensagem para alguém. E eu quero te fazer um convite se você ainda não está fazendo isso. Não perca tempo, entregue-se àquele que lhe oferece água viva. Jesus tem muito mais para você do que você pode imaginar ou sonhar. Ele tem o céu para você. Ele tem uma vida maravilhosa. Ele tem o céu inteiro. A Bíblia diz que Ele mesmo vai arrumar a mesa para nos receber. Se você quiser isso. Se você está afastado, está afastada, alguma coisa te levou para longe, tenha esse encontro com Cristo, porque quando você tem um encontro com Cristo, nada te tira da presença dele. Nem a altura, nem a profundidade, nem as guerras, nem a vida, nem a morte, nem nada te tira do Senhor Jesus. Que você tenha esse encontro com ele. Faça igual a mulher samaritana. Aceite a água viva e nunca mais tenha sede. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curta, envie para mais uma pessoa e vamos expandir o reino de Deus enquanto estamos aqui. Jesus está voltando.